Olá, seja bem-vindo ao Lead Talks, Liderança para o Futuro, uma iniciativa do LEAD, Grupo de Líderes Empresariais, em parceria com o Sistema Catarinense de Comunicação, tanto nas plataformas digitais, através do portal SCC10, quanto em transmissão e em sites, inserções em televisão aberta no SBT do Estado de Santa Catarina. Meu nome é Delton Batista, eu sou o presidente do LEAD no Estado. O LEAD, que é um grupo que reúne organizações, que reúne empresas e lideranças com o objetivo de conteúdo, networking e discussões a respeito da melhoria da competitividade das organizações brasileiras e catarinenses e da construção de uma nova economia. O nosso objetivo no Lead Talks, Liderança para o Futuro, é aproximar um pouco mais do conhecimento da sociedade, do público em geral, a respeito de empresas, marcas e lideranças que contribuem para a construção de uma nova sociedade, que ajudam a construir o futuro. Nosso convidado de hoje é Paulo Marcondes Brincas, fundador da Marcondes Brincas Advocacia, uma das empresas mais conceituadas e sólidas do sistema jurídico do Estado de Santa Catarina, com mais de 3 décadas de atuação no mercado, um escritório full service, com soluções completas para o ambiente e as necessidades jurídicas, mas com uma vocação muito grande no atendimento a demandas do mercado corporativo. Paulo Marcondes Brincas, que também foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina, e atualmente lidera no país, no Conselho Federal da OAB, o tema de novas tecnologias e inovação para o segmento jurídico. E vamos ter uma conversa um pouco mais profunda sobre o papel da advocacia, o papel do segmento jurídico para o crescimento e a competitividade das organizações catarinenses. Paulo, seja super bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco no Lead Talks. Delton, eu tenho que agradecer esse convite extremamente gentil. Quero dizer a todos que eu tenho acompanhado a trajetória do Delton há muitos anos, eu sou amigo dele há muitos anos, e o que você tem feito pelo ambiente de negócios, pela inovação em Santa Catarina é histórico. Então, meu amigo, parabéns pelo trabalho. E muito obrigado pelo Paulo. Convite. Vindo as suas palavras aí, sempre gentis, alguém que a gente admira muito, com Obrigado. certeza, pela trajetória. E eu queria começar um pouco, até para nivelar o nosso diálogo aqui com o nosso público, que você falasse um pouquinho da história do escritório, né, da Marcondes Brincas, até porque é uma história que se confunde aí há 3 décadas com o próprio crescimento do mercado corporativo, do mercado empresarial aqui do Estado. Qual foi a inspiração para a fundação do escritório e qual tem sido essa jornada aí nos últimos mais de 30 anos, né? Olha, mês passado, mês de março, eu completei 33 anos de exercício profissional. 33 anos de exercício de advocacia. E você me faz essa pergunta, para mim uma viagem no tempo, né? Eu volto lá atrás, são mais de 3 décadas exercendo a profissão, eu volto no tempo e eu fico lembrando como eram as coisas naquela época e como elas mudaram. Delton, é outra profissão. A advocacia hoje é completamente diferente do que eu iniciei há 33 anos atrás. Os objetivos eram outros, a forma de fazer era outra, os hábitos eram outros. E nós mudamos muito, mas nós ainda não encerramos o processo de mudança. Nós estamos ainda em meio dessa mudança, ainda há muito por que mudar. E é muito importante que os colegas advogados estejam atentos a esse assunto, atentos a essas mudanças e modificações. Lá atrás, por exemplo, primeiro a advocacia era feita de uma forma muito mais simples, né? Geralmente o advogado, uma secretária, uma máquina de escrever, era isso que a gente tinha. Zero de tecnologia. E uma coisa interessante, eu não sei se você está a par desse fato, mas para a advocacia, gestão sempre foi um bicho de 7 cabeças. Advogado é o único profissional liberal, portanto, que tem o seu negócio no mercado, que, em muitas vezes, tem uma enorme dificuldade para precificar, para botar preço no seu serviço. Se você for perguntar para alguém de outra área,
comerciante, etc., como é que ele faz para precificar? Ele vai te dizer certinho. Produtos, serviços, né? Produtos ou serviços, tanto Ofertas, faz. né? Na advocacia, até isso, até pouco tempo atrás, era muito difícil. Era uma coisa, é quase um serviço artesanal. O artesanato faz o artesanato e cobra o que acha que... Isso mudou tudo, a profissão é outra. Naquela época, Delton, o advogado, bom advogado, considerado bom advogado, era o advogado brigador, cachorro bravo. Aquele quanto mais brigasse, quanto mais agressivo, melhor. E com o passar dos anos, a gente viu ao que leva isso. Isso leva a processos que vão durar 20 anos, que não terminam mais, e o cliente fica se perguntando, mas o que eu ganho com um processo que vai levar 20 anos? Para que um processo que vai levar 20 anos? Mudou completamente porque hoje, o que a advocacia pensa, o objetivo da advocacia, que era brigar, nós éramos, na época, eu costumava dizer, os gladiadores jurídicos, nós éramos contratados para ir para o ringue brigar. Hoje, o entendimento é que nós temos que solucionar o problema do cliente. E certamente solucionar o problema do cliente não significa um processo que vai levar 20 anos para ter uma solução judicial. Existem várias outras formas de se atingir esse objetivo. A advocacia tem entendido da necessidade de desjudicialização. Procurar acordos. Desjudicialização implica tanto na questão de acordos, como, por exemplo, estratégias como mediação, como resolução de conflitos por meio não judiciais, como, por exemplo, a arbitragem, que tem crescido muito no Brasil. Ela é mais rápida, geralmente a arbitragem é especializada numa área, porque se você for com o teu processo para o Poder Judiciário, principalmente em cidades pequenas, comarcas do interior, o juiz que vai julgar o problema societário é o mesmo juiz que julga crime, é o mesmo juiz que julga família, é o mesmo juiz que julga previdenciário. Ele faz tudo. Cidade pequena, é uma vara, ele faz tudo. O grau de especialidade é praticamente zero. Se você tem um assunto técnico que exige, para resolver aquele conflito, uma análise de quem conheça o negócio, você não vai conseguir isso no Poder Judiciário. Na arbitragem você consegue. Então, muito se tem feito nesse sentido, de entender que a função do advogado não é o seu gladiador jurídico, não é ir para o ringue brigar. A função do advogado é resolver o problema do cliente. E eu te diria, Paulo, te perguntaria, você falou em problema do cliente, né, demanda, mercado. O Brasil, e a principal queixa que as organizações empresariais, que o LIDE escuta, né, em todo o Estado, tem a ver com dois temas. Primeiro, o desafio do ambiente jurídico no Brasil, os contratos firmados, os desrespeitos aos contratos firmados, essa insegurança do investidor de empreender, de assumir projetos de longo prazo, porque, eventualmente, em função da instância, de quem define, muda-se a regra do jogo e cria uma verdadeira intranquilidade para o empreendedor. E, por outro lado, o tema trabalhista, né? O quanto lidar hoje com o talento, pessoas, mão de obra, se torna algo que drena uma energia muito grande do empreendedor, em detrimento, muitas vezes, do seu foco principal, que é o seu negócio. Então, quais são hoje as principais demandas das organizações brasileiras, catarinenses, na procura ao escritório de advocacia, né, corporativo, né? E como é que você vê, especialmente esses dois temas, segurança jurídica e conflitos trabalhistas, sendo tratados pelo mundo moderno? Vou tratar do primeiro assunto inicialmente. A questão da segurança jurídica. Você tem... O que é o direito? O direito é a regulamentação jurídica... Vou falar um pouco de direito de empresa. Direito de empresa é a regulamentação jurídica da atividade empresarial. A atividade empresarial é o exercício da empresa
e a regulação jurídica é o direito de empresa. Então, eles caminham juntos, um junto do outro. O problema é que o direito, historicamente, ele diz respeito à análise, interpretação, leitura. A norma jurídica, muitas vezes, tem conceitos abertos, vagos, que permitem muita interpretação. Tem a questão da liberdade do juiz. O juiz tem liberdade para decidir como ele achar necessário. Depois se recorra, mas ele tem essa liberdade. Isso tudo contrasta com a necessidade na atividade judicial, na atividade econômica, atividade empresarial, de agilidade, rapidez e segurança. Segurança o que é? Previsibilidade. Agora, repara que a necessidade de eficiência, previsibilidade, segurança, agilidade, ela contrasta com todo aquele subjetivismo que existe no direito. Como conciliar as duas coisas? Como tornar um ambiente que é, não diria por excelência, mas essencialmente subjetivo, que permite debates, diálogos, argumentações, e depois alguém com liberdade vai decidir o que é correto ou não, com a necessidade de agilidade. Muito se tem pensado nisso, há muito tempo, como modificações no Código de Processo Civil, agilidade nas decisões, decisões em relação a processos repetitivos, que os processos repetitivos tenham decisões no mesmo sentido. Muito se tem feito a respeito disso. É verdade que nós já avançamos um pouco nessa área, mas o problema continua a existir de maneira muito séria. Para o futuro, Delton, eu acho que nós estamos próximos da utilização de um instrumento que, a meu ver, pela primeira vez, talvez nós possamos, se não resolver, mas dar uma boa amenizada nesse problema de segurança jurídica, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial aplicada ao direito. Ela poderá coletar jurisprudência, por exemplo? Sim, aí o nome que se dá para isso, porque hoje é uma área do direito isso, tá? Chama jurimetria. Jurimetria. A jurimetria, ela funciona da seguinte forma, é inteligência artificial. Como é inteligência artificial, depende de captação de dados. Vocês sabem que as inteligências artificiais, o oxigênio das inteligências artificiais, o que move a inteligência artificial é dado. Tem que ter dados, dados, dados. Quanto mais, melhor. E voltado especificamente para o direito. Então, a empresa de jurimetria busca nos bancos de dados dos tribunais todos os processos que foram julgados por cada juiz nos últimos 20 anos, quanto tempo esse processo levou, qual foi o resultado deste processo, qual foi o resultado do recurso, se subiu o recurso para Brasília, se não teve recurso para Brasília, enfim, faz uma análise completa. E o algoritmo é capaz de te dar, com uma precisão que você jamais teria condição, mesmo sendo um advogado experiente, com uma precisão muito fina, qual é o percentual de chance de sucesso naquela tua demanda. Se a tua demanda cair com o juiz tal, teu percentual de sucesso é esse, o tempo que vai levar é esse. Se cair com outro juiz, o percentual, porque ele analisou todas as decisões daquele juiz. Padrões de comportamento. Padrões de comportamento. E repare que ele é capaz de perceber variações que o próprio juiz talvez não perceba. Quando o juiz está dando a sentença, talvez não perceba aquele padrão de variação, mas a inteligência artificial, o algoritmo consegue perceber e vai atrás do que a gente chama, a expressão técnica, vem na cabeça agora. Normalmente, quando você vai analisar, como um advogado como eu vai analisar, ele pega o que é o principal, qual era o objeto do processo, qual foi o resultado, etc. A inteligência artificial consegue, além desses parâmetros, desses dados, ele cruza com outros dados. Como, por exemplo, que época do ano foi? Como estava o tempo?
como estava o ambiente político, como estava a remuneração dos magistrados. Tudo isso ela é capaz de cruzar com esses dados. Essas outras variáveis. Com essas outras variáveis. Então, a análise que a inteligência artificial é capaz de fazer dá uma previsibilidade, e isso, só para você ter uma ideia, lá no Conselho Federal, essa função que eu assumi agora, vou te falar isso aqui com exclusividade. Não falei isso em lugar nenhum, mas nós estamos estudando a possibilidade de oferecer a jurimetria gratuitamente a todos os advogados do país. Essa ferramenta. Estamos estudando a possibilidade. Sim. Estamos conversando com o pessoal em São Paulo tal, para ver se é possível oferecer gratuitamente isso. Agora, você imagina o seguinte, se você tem essa ferramenta na mão, chega o teu cliente no escritório, com um determinado caso, você insere aqueles dados no computador e o computador diz assim, ó, você tem 22% de chance de sucesso. Você passa essa informação para o cliente, você tem, e não sou eu que estou dizendo, é o computador que está dizendo. E ele analisa sobre padrões que você não... Claro. Nós não teríamos como... Humanamente processar Humanamente todos, não há como processar essa informação dessa forma. Então, estatisticamente, o computador quase sempre acerta. Sim. Você tem 22% de sucesso. Vale a pena? Vamos conversar sobre um acordo? Vamos conversar? Porque talvez até, além de valer a pena, uma outra discussão pode ser qual é o valor dos meus serviços. Se esse tema para você, cliente, é tão importante assim, e a sua taxa provável de sucesso então, é baixa, logo, o valor do serviço que eu estou lhe prestando pode ser diferente na sua percepção. Impacta o percentual de chance de sucesso, impacta quanto tempo esse processo vai levar, porque a inteligência artificial diz isso também. Seu processo vai levar 10 anos, vai levar 15 anos, vai levar 5 anos, ela te diz isso também. Então, com aquelas informações na mão, o litígio, Delton, o fenômeno humano do litígio, ele se alimenta da incerteza. A incerteza do resultado do litígio é o alimento do litígio. Se nós dois temos um litígio e esse litígio vai para o Poder Judiciário, o que alimenta isso é que você tem a sensação de que pode ganhar e eu tenho a sensação de que posso ganhar. Mais do que isso, eu acredito que eu vou ganhar e você acredita que vai ganhar. Entra emocional, né? Exato, sim, totalmente emocional. Nenhum de nós dois tem certeza sobre isso, mas nós arriscamos nossas fichas, nós botamos nossa energia nisso. A partir do momento em que você tem uma ferramenta, um algoritmo confiável, com dados suficientes, para te dizer, você vai perder ou você vai ganhar, aquela incerteza que alimenta o litígio, ela desaparece. Você vai entrar num processo, você tem 22% de chance de perder, de ganhar. Tem 78% de chance de perder. Muda completamente, porque você já não tem mais a incerteza. Então, aqui há uma possibilidade, eu acredito que este instrumento seja, de fato, algo que permita a gente dar um passo significativo nessa questão de segurança jurídica, tanto em questão de agilidade, tanto em questão de desjudicialização, porque você diminui o teu interesse em judicializar. Para que eu vou judicializar se eu vou perder? Vou gastar tanto, vou passar 5, 10 anos com isso, vai me custar tanto e vou perder? Para que eu vou fazer isso? Eventualmente, pode querer fazer, mas a probabilidade... O advogado também vai cobrar mais, porque sabe que vai perder, lá na frente sabe qual vai ser o resultado, então vou receber meus honorários agora, não depois. Isso tudo impacta na decisão. Ou seja, eu acho que esse instrumento, pela primeira vez, a tecnologia, a inovação, e nesse caso em particular a inteligência artificial, vai nos dar um instrumento capaz de fazer com que aquele subjetivismo do direito desapareça de alguma forma, você tenha dados mais objetivos em relação a isso e permita aproximar da necessidade do ambiente de negócio, que é a agilidade. Então, acho que nós estamos no limiar de um instrumento que, sim, esse eu acredito que dê um passo significativo. Em relação à segunda pergunta, a questão do direito do trabalho, eu entendo perfeitamente essa questão de proteção social do direito do trabalho. Eu compreendo perfeitamente, respeito a importância desse assunto. Mas o fato é,
país precisa ter competitividade. Competitividade. Nós vivemos numa, vou usar uma expressão que já está velha até, uma aldeia global. O mundo é um só. Embora hoje nós tenhamos aí algumas quebras nisso, mas acredito que não haja uma reversão significativa. E nós competimos internacionalmente, o mundo é todo ligado. E se a gente não tiver esse aspecto muito claramente, a perda para o país inteiro é muito grande. Então, a questão da proteção do trabalhador, a questão da proteção social, que é importante, deve levar em consideração a necessidade também da competitividade. Porque se não houver esse equilíbrio, né? Se você tem que encontrar esse equilíbrio, você tem que dar a proteção, mas você tem que entender que se essa proteção atrapalha, e atrapalha às vezes decisivamente na competitividade, você não está protegendo, você está desprotegendo, você está agindo contra o emprego. E acho que esse diálogo entre proteção social e competitividade precisa acontecer. Hoje, acho que esse diálogo ainda é muito fraco no Brasil, infelizmente, e esse é um aspecto que leva a uma perda de competitividade, infelizmente, das nossas empresas. Perfeito. Uma aula, até pela sua visão de Brasil, sua visão de Santa Catarina, endereçando para o fechamento aqui do nosso diálogo, e conteúdo não falta, e teremos muitas outras oportunidades. O LIDE tem procurado cada vez mais dar um novo tom para esse olhar do papel da liderança na sociedade. Estamos com uma campanha em andamento, Paulo, que tem como tema o líder empresarial é um dos verdadeiros influencers da sociedade. A gente fala muito do influenciador da selfie, dos milhões de seguidores, do mundo do entretenimento, mas, na verdade, quem influencia a realidade, o dia a dia das pessoas, é o empreendedor, o empresário que assume riscos, que decide expandir um negócio, inovar, né, e fazer uma disrupção no seu business, né? Nesse fechamento, nesse encerramento, queria te ouvir muito sobre o perfil do novo profissional da advocacia, né? Como será esse profissional hoje e para essa nova economia? Qual vai ser o papel, especialmente aqui no nosso universo empresarial, né? Que papel ele passa a ter para o sucesso de uma organização? A gente vê startups que surgem hoje, talvez com mais preocupação com contratos, governança, ambiente societário, papel de investidores, contrato de acionistas, mais preocupados do que empresas estabelecidas há décadas, né? Que muitas vezes não fizeram esse debate, essa discussão. Qual é o papel desse profissional de advocacia do futuro, você que lidera hoje uma das frentes mais estratégicas da OAB Nacional que tem a ver com inovação? Eu vou te responder isso em duas partes. A primeira, a advocacia, a cada dia que passa, deixa para trás aquele tempo do cachorro brigador, deixa para trás aquele tempo do gladiador, eu sou contratado para ir para o ringue e acabar com o meu adversário. Eu comecei a advocacia assim, era assim a advocacia. Hoje, a questão está a resolver o problema do cliente. E nós vamos crescer muito ainda nisso, porque resolver o problema do cliente tem muitas implicações. Não é só essa que nós estamos tratando de qual é a melhor forma de solucionar o problema, se é por um acordo, se é por litígio, se é por arbitragem, se é por mediação, é o que a gente chama de sistema multiportas. Quer dizer, você tem várias alternativas multiportas para tentar resolver o problema, inclusive pode escalonar, vai primeiro uma, não deu, vai para outra, etc. Mas existem outras questões, como, por exemplo, a gestão do próprio escritório, compreender o máximo que o advogado puder qual é o negócio do cliente. O que o cliente está fazendo? Qual é o ramo dele? O que ele faz? Qual é a necessidade nesse ramo? Vou te dar um exemplo. Você quer trabalhar, por exemplo, com direito da moda. Aqui em Santa Catarina somos um dos maiores polos fabris do país, se não o maior, mas um dos maiores. Tem muito como trabalhar com direito da moda. Direito da moda é isso, é atender essas empresas desse setor. Mas só que o que você vai precisar fazer? Você tem que conhecer direito contratual, porque ele tem contrato, tem que conhecer tributário, naturalmente, direito do trabalho, isso tudo interfere em quem quer atender direito da moda. Só que não adianta você ser
conhecer essas áreas todas e o empresário vem conversar com você e você pergunta para ele qual o teu problema tributário, qual o teu problema trabalhista. Você já tem que conhecer o ramo dele. Você tem que saber onde é que está a dor do empresário. Você tem que entender, naquele ramo, se você pretende prestar assessoria naquele ramo, você tem que entender onde é que está a dor desse cliente. Esse papel consultivo e especialista. Especializado naquilo. E especializado, eu quero dizer, não é no ramo do direito. Antigamente, você precisava especializar no ramo do direito. Hoje, isso não é suficiente. Você tem que se especializar no negócio do cliente. O ramo do direito é que você tem que estar na cabeça, mas você precisa entender o negócio do cliente para poder atendê-lo. Isso eu te diria, num primeiro momento, que a gente vai aumentando esse consulta de satisfação de cliente, uma coisa que pouquíssima gente faz na advocacia, isso tem que ter, enfim. E uma outra coisa que eu acho que aqui é um ponto que não muda. E que a gente corre o risco, muitas vezes, de acabar esquecendo isso aqui. E, assim, muita coisa vai mudar, mas isso aqui não pode mudar. Que é o seguinte, eu sempre levo isso em consideração. A advocacia é uma atividade humanista. E você tem que lembrar que qualquer pessoa que entre no teu escritório de advocacia, qualquer um, pode ser o CEO de uma multinacional, pode ser uma pessoa humilde, é um ser humano pedindo ajuda. Quem entra no escritório de advocacia é um ser humano pedindo ajuda. E o que ele espera de você, você tem um problema, você não sabe como resolver o problema, você vai procurar uma pessoa, um especialista, um profissional, você vai pedir ajuda, me ajuda, eu não sei o que fazer. E acho que a postura mais importante do advogado é lembrar desse caráter humanitário da profissão e entender que o que o cliente espera é que ele tenha compromisso, que ele entenda a dor que o cliente está passando, o máximo que ele puder. Como, por exemplo, te falei, conhecendo o negócio do cliente. Mas que ele esteja pessoalmente sensibilizado e empenhado em ajudar o cliente a resolver. Nós, resumindo a história, nós temos muita tecnologia, muita inovação chegando, mas tem um aspecto que não dá para afastar de jeito nenhum, que é essa questão do humanismo do exercício da profissão. Quem perder isso, acredito, está fora da profissão. Se você enxerga o teu cliente como um cifrão, se você enxerga o teu cliente no teu balanço, você não está exercendo a advocacia e isso vai aparecer no teu resultado. Logo, logo isso aparece no teu resultado. Se você mira na questão humanitária, que é subjacente ao exercício profissional, aí eu acho que você está firme na advocacia e isso eu acho que não muda nunca. O resultado é consequência. Maravilhoso. Recebemos hoje para uma aula sobre o futuro do papel da advocacia, especialmente ligada ao ambiente corporativo, Paulo Marcondes Brincas, fundador da Marcondes Brincas Escritório de Advocacia, um dos mais renomados no país, do sul do Brasil, escritórios ligados ao ambiente de negócios, ex-presidente da OAB de Santa Catarina e atual líder da vertical de tecnologia e inovação do Conselho Federal da OAB. Você, obrigado pelo seu acompanhamento aqui conosco, por sua atenção. Participe e acompanhe os programas do Lead Talks, Liderança para o Futuro, nas plataformas de comunicação do LEAD de Santa Catarina, no portal SCC10, no digital, e também ao longo da programação do SBT do Estado de Santa Catarina. Muito obrigado, nos encontramos no nosso próximo episódio.